Ya. Hola a todos, a todas y a todes. Un saludo a la distancia, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Soledad García, soy la coordinadora del área de programas públicos del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y quisiera darle la bienvenida a todos ustedes a este nuevo diálogo bajo una pregunta de cómo los museos de arte ejercen la solidaridad. Evidentemente es una pregunta grande que nos hemos propuesto desde el museo, que por una parte surge desde el propio nombre del museo, pero que también busca compartir reflexiones en torno a qué sentidos le podemos dar a la solidaridad hoy, en estos tiempos de crisis, y también una manera de poder generar una solidaridad cruzada con sentidos de afecto, sentidos de colaboración. La pregunta también nace a partir de un ciclo, un diálogo que tuvimos también anteriormente, unas semanas atrás, en donde invitamos a Yanaina Melo, educadora y curadora de Río de Janeiro, invitamos también a Amanda de la Garza, directora del Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, y también conversaron junto a Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en donde plantearon propuestas, acciones para poder generar una solidaridad en sus respectivos contextos, museos, teniendo como acento el énfasis en torno a las comunidades y sus públicos. Estas propuestas que también hicieron no solamente fue planteado en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, sino que también con una proyección hacia el futuro. Y en esa misma línea, entonces, es que queremos continuar con estos diálogos para conocer otras perspectivas, y para eso hemos invitado en esta ocasión a Mario Chagas. Mario, estamos muy contentas de poder contar con tu participación. ¿Cómo estás? Sim, muito bem. E agora, mais estou contente por estar com vocês todos. E então, estou de verdade muito contente por isso. Qué bueno. Bueno, antes de pasar a la conversación y a las preguntas, yo quería como dar unas pequeñas indicaciones de que agradezco mucho de que puedan silenciar sus micrófonos por una parte. Por otra parte, comentarles que esta va a ser una conversación abierta y que todas sus preguntas, comentarios, impresiones que tengan a lo largo de la conversación nos puedan enviar también por medio del chat sus preguntas. Luego, al finalizar la conversación con Mario, también vamos a dar un espacio para poder ampliar y abrir más aún la conversación. Bueno, a mí me gustaría presentar a Mario recorriendo breves hitos de su carrera junto a algunos de sus pensamientos, de alguna manera para generar también esta introducción a esta conversación de hoy. Una de las características de Mario y que destacan en su trayectoria es poner en acción reflexiones y pensamientos sobre los museos, y en ese sentido, en de poder convivir tanto la teoría con la praxis, desde una postura social y también desde la poesía. De hecho, Mario, tú eres poeta, eres el director del Museo de la República de Río de Janeiro, eres el director del Movimiento para la Nueva Museología, que tiene como sigla MINOM. Has escrito muchos textos sobre los museos en Brasil, como en América Latina, y por tanto también has desarrollado una escuela de pensamiento museológico. En ese sentido también es sumamente destacable el énfasis que le has dado en torno al poder del museo y sus memorias, y cómo has entendido eso desde una perspectiva desde la poesía, de hecho entendiendo la vida misma como una experiencia poética. Una de las declaraciones que me imagino quizás también vas a hacer referencia hoy, en torno a la declaración que sostiene MINOM, es que la museología que no sirve para la vida, no sirve para nada. Esta declaración, que puede sonar como súper tajante, tiene un sustento fundamental,
en donde nos indica también que el museo está al servicio y beneficio de las personas, y que también puede generar otro tipo de relaciones que pueden ser más amorosas, afectivas, solidarias, y que están también comprometidas con el tiempo presente. Una de las cuestiones también que a mí me llama mucho la atención con respecto a este planteamiento y esta propuesta de la nueva museología es que no está anclada netamente a museos comunitarios, a ecomuseos, sino que también un planteamiento y una propuesta para museos tradicionales que tienen sus orígenes históricos más nacionalistas, por ejemplo, y que también pueden replantear sus propias prácticas hoy. Para hacer una última mención también a tus pensamientos, y con esto de alguna manera cierro esta breve introducción, es en torno a estas afinidades de entender la vida y el museo, o el museo también como una especie de organismo vivo, y por lo tanto estas indicaciones o énfasis en torno a la biofilia, una dimensión, un término, ¿cierto?, que proviene también de la biología, pero que nos hace pensar el museo desde una perspectiva de la vida y también de los lazos sociales con su entorno, que pueden ser seres humanos, pero que pueden ir mucho más allá. Bueno, con esta cuestión de la biofilia y también de su opuesto, la necrofilia, es que me gustaría también introducir la primera pregunta, que es en torno a estos tiempos en que estamos viviendo, con una nueva crisis que afecta a nivel global, y que es esta crisis sanitaria que evidentemente ha trastocado, transformado el ejercicio, la organización dentro de los museos. Entonces me gustaría partir, Mario, preguntándote qué fenómenos o situaciones tú has observado que diferencian esta crisis sanitaria azotado a toda la población, y que la diferencia, por ejemplo, de otras crisis que hemos vivido también dentro de América Latina, ¿no? Y del cual tú también has hecho estudios respecto, por ejemplo, de la crisis anterior grande que se vivió, que fue la crisis financiera del año 2008. Entonces, preguntarte por qué, qué diferencias observas tú que estás viendo en América Latina, en los museos de América Latina, y quizás tal vez en particular en torno a Brasil. Sí, gracias, Soledad. Cláudia, saudações a todos e a todas e todos. E como tenho dito, é um prazer, é um contentamento estar com vocês. E hablo portunhol selvagem, pero é o que tenho. E então, é assim que vamos seguir adelante. E então, graças ao Museu de la Solidariedad por la invitación, y me gusta mucho, muchísimo mismo hablar junto con las personas del Museu de la Solidariedad, porque yo pienso que es una de las experiencias más extraordinarias que hemos tenido en América Latina. E museu que ha sido criado em 11 de maio de 1972 e que vai completar 50 anos. Sim? Museu que ha sido criado antes da Mesa Redonda de Santiago de Chile. Sim? Museu importantíssimo para nós outros e que ha sofrido, né, interrupções, pero que resiste. Siempre. Resiste siempre. Yo empiezo mi comunicación, mi fala ahora, con el Museo de la Solidaridad. ¿Por qué? Porque el Museo de la Solidaridad guarda las posibilidades para o enfrentamento da crise atual. Eu penso que as possibilidades, as germinações, se pode dizer assim, as germinações, as possibilidades,
sementes, como se diz, as semillas para o enfrentamento da crise atual estão em el Museu de la Solidariedade, que é um museu que ha nascido exatamente da solidariedade de países, de artistas, juntos, né, pensando um mundo melhor. Bueno, eu tenho observado hoje que estamos de verdade, Soledad, vivendo uma situação muito especial. A crise sanitária é uma experiência única em los últimos 100 anos, em el último siglo, e há nos desafiado, há nos imposto reptos completamente extraordinários e especiais para toda a sociedade, incluso para os museus, para as pessoas, para nossas vidas. Então, eu penso que, de verdade, são situações muito especiais. Eu tenho observado na América Latina, de modo especial, no que se refere ao mundo dos museus, perdão, de modo especial, no mundo dos museus, uma coisa muito especial, muito sensível, que é uma experiência de solidariedade. No mundo dos museus, especialmente quando falamos de los museus comunitários, de los museus sociais, estão desafiados, estão enfrentando o repto da pandemia com experiências de solidariedade. E isso se passa em Brasil, isso se passa em México, isso se passa em outros países de América Latina, isso se passa em Argentina, e penso que se passa igualmente em Chile. Ou seja, os museus comunitários, os museus sociais não estão aguardando as manifestações do poder público para fazer coisas, estão fazendo coisas por sua conta. Estão desenvolvendo experiências de solidariedade junto com as comunidades. E estão fazendo, desde cestas básicas, como se diz, um conjunto de alimentos para as pessoas, como se habla isso? Ollas comunes. Isso. Estão fazendo assim. Estão fazendo máscaras para as pessoas. Estão fazendo coisas muito magníficas. Estão fazendo uma movimentação de apoio para os artistas. Então, não há uma situação de tranquilidade que vamos esperar o poder público que vai fazer coisas, que os governantes vão fazer coisas para nós outros. Não se passa assim. Se passa justo ao contrário. São experiências onde as pessoas han chamado para si a responsabilidade de fazer. Eu penso, Soledad, eu penso que está em curso um conjunto de experiências de autogestão a partir dos museus. E o conjunto, e as experiências são muitas, são muitas mesmo. Em Brasil, eu he hecho uma cartografia, um pequeno inventário das experiências. Eu penso que todos nós outros temos um desafio, temos um repto de fazer o mesmo. Que experiências marcantes, que experiências significativas em tempos de pandemia estão sendo feitas a partir dos museus. De los museus tradicionais, de los museus clássicos, de los museus sociais,
de los museus comunitários a partir de los museus. Que experiências estão sendo hechas? Porque, se hacemos isso, teremos em breve um repertório de possibilidade. Eu penso que é isso, Soledad. E mais, a pandemia ha reforçado a ideia que você ha falado agora de uma museologia que se coloca a serviço da vida. Não há, eu estou convencido que não há outra possibilidade para os museus, nem outra possibilidade de pensar a museologia pós-pandemia que não seja em conexão com a vida. Uma conexão inteira, porque a vida, a conexão com a vida, como você ha falado, significa a conexão com a fraternidade, o amor, né? Os afetos. Os afetos são revolucionários e é sobre isso que estamos falando. E mira para hoje é 14 de julho. Hablamos de liberté, igualité, pero hablamos pouquíssimo de fraternité. Então, vamos falar mais de solidariedade, de fraternidade, né? Porque há uma revolução que é necessária, que há de se passar por la fraternidade, que há de passar, que há de ser hecha com a fraternidade, com a solidariedade. Por isso que o Museu da Solidariedade é tão importante para todos nós outros. Claro, Mario. Y en torno, bueno, aquí has comentado varias cosas. Una revolución de la fraternidad, de la solidaridad, que quizás podríamos explayarnos en un tiempo más. El tema también que has mencionado en torno, claro, a la nueva modificación de los museos, no esperando las soluciones por parte de la municipalidad, del gobierno federal o tal vez del gobierno central, sino que más bien actuando con sus distintos entornos o lazos que tengan, o el mismo equipo, ¿no? Que en el fondo también en el caso, al menos el chileno, se ve que los equipos están todos esforzándose muchísimo para poder generar nuevas experiencias, para poder generar comunicaciones y mantener ese flujo constante de diálogo con respecto a sus comunidades. ¿Cómo es la experiencia, por ejemplo, en el caso de ustedes en el Museo de la República? Sí. Tenemos observado, como eu he dito, muitas experiências em América Latina e em Brasil de museus que se colocam a serviço da vida. Museus comunitários, como eu he dito, museus comunitários, museus sociais. E há em Rio de Janeiro uma rede que se chama Rede de Museologia Social, que reúne um conjunto expressivo de museus. O Museu da República hace parte da Rede de Museologia Social de Rio de Janeiro. E a questão é que eu he assumido a direção do Museu da República em 2018, né? Há 2 anos. E, bueno, eu he assumido com um repto. Como se pode trabalhar em um museu clássico, em um museu nacional, em conexão com a museologia social. E é um desafio, é um repto extraordinário. Pero eu tenho tenido umas experiências que são sencillas e importantes para nós outros. Primeiro, é que não se pode fazer uma gestão em sintonia com a museologia social que não esteja baseada em la escucha. Há que se escuchar muito. Pero não é uma escucha que se pode dizer
como quem hace um favor, como quem hace uma deferência especial. Não é assim. É uma escuta comprometida, uma escuta interessada, porque não há outra possibilidade de fazer, né? É uma escuta que está ancorada em um dever de ofício, um dever de escutar. Isso é o primeiro ponto. E, a partir da escuta, surgem coisas completamente extraordinárias, né? Uma que é a valorização de quem habla, o empoderamento del hablante. Em segundo lugar, que muitas das ideias de las que hablo são ideias extraordinárias, né? Muitas ideias são de aplicação imediata, são coisas muito simples, de aplicação imediata, só que nunca nadie ha escuchado as coisas. Então, esse é um ponto muito especial, a escuta. A outra coisa é uma decisão que se pode tomar junto com a equipa de fazer a diferença. Sim, as decisões são comprometidas, são participativas, são colaborativas. Isso também faz uma diferença muito grande. Uma outra coisa é que o Museu da República tem uma posição muito especial, porque é um museu nacional, mas está enclavado em um bairro da cidade de Rio de Janeiro. E em um bairro que é um bairro popular, é um bairro em la zona sur de la cidade, pero é um bairro popular, com muitas participações de artistas, de mais viejos, de jovens. Então, o Museu da República tem também um jardim, um parque muito grande, e onde se fazem muitas coisas. Então, uma das coisas mais simples, mais sencillas que eu he hecho é assim: o museu não é solamente o palácio que ha sido a sede da presidência da República de Brasil. Não, não é isso. O jardim é museu. O cinema é museu. A cafeteria é museu. Olá? Sim, tudo isso é museu. Ou seja, o museu não é somente o palácio, não é somente isso. Então, esse câmbio conceitual ha contribuído para coisas muito extraordinárias. Agora, estamos avançando para pensar que o entorno também é museu. Ou seja, a calle lateral, a outra calle, tudo faz parte do museu. Porque há uma coisa que ha sido criada quando o palácio ha sido hecho aí, né? Toda a calle ha se cambiado. Então, Soledad, são coisas muito simples. Agora eu posso dizer para você, em tempos de pandemia, nós outros nos perguntamos que se pode fazer com o museu. Mira, o museu tem uma tradição, mira que coisa linda, uma tradição de canções. As pessoas se reúnem para ser o que chamamos de seresta. Seresta é uma tradição onde as pessoas se reúnem para cantar. E há 20 anos, há 25 anos, as pessoas se reúnem para cantar no Museu da República, em seu jardim. E agora nós quedamos em uma contradição: como fazer? Como celebrar a vida
como celebrar as canções e proteger as pessoas do contato. Porque há 20 anos, há 25 anos, permanentemente as pessoas se reúnem para cantar. E agora, em tempos de pandemia, não é possível. Como ser? Então, eu he tenido trabalho de fazer recorrido em todo o jardim do museu, falando com as pessoas para dizer, não será possível, vamos cerrar o jardim, vamos cerrar. Muitas pessoas dizem, não é possível, não haga isso. Temos que fazer. E fizemos isso e começamos a desenvolver pequenos projetos, como, por exemplo, vídeos de la seresta, de las canciones, de los cantantes que enviamos para las casas de las personas. Pero continuamos insatisfeitos como fazer coisas em tempos de pandemia. Agora, recentemente, desenvolvemos projeto que eu sei que você conhece, que se chama Palavra Bordada, que ha sido projeto do setor educativo do museu, que mira as pessoas, os mais viejos, sempre estão acá, sentados, isso, a palavra bordada. Então, desenvolvemos projeto que é belíssimo, que é assim, a partir de uma iniciativa de uma educadora do museu, que se chama Cristine Azi. Cristine ha hecho uma proposta que é assim, fazer taller de bordado a partir de la identificação de uma palavra. Então, ha reunido grupos por WhatsApp, né, grupos à distância, onde as pessoas juntas, curiosamente, solamente mulheres participaram desse projeto. Sim? Mulheres do Brasil, de México, não sei se há alguma mulher de Argentina, pero então as mulheres han se reunido em talleres, por WhatsApp, e identificando palavras, e a partir da identificação das palavras, com muitas conversações, com as experiências do tempo de pandemia, han começado a ser bordados, pequenos bordados. Tem outras imagens? Tienes aí? Mira, então, e as palavras bordadas, mira, isso é magnífico. Ir, mães, são madres hermanas, né? Hermanas madres, madres hermanas, ir, mães. Isso, pero tem uma sensibilidade extraordinária isso, porque habla de duas irmãs, amigas, irmãs, que han desenvolvido experiência por toda a vida, e uma delas, em tempo de pandemia, ha morrido. Pero não ha morrido de Covid-19, não ha sido isso. Pero ha morrido. Então, a outra ha hecho isso, irmãs. Hermanas, madres, hermanas e coisas assim. Pero o que importa dizer é que o projeto Palavra Bordada ha sido uma experiência magnífica. E agora temos outro projeto que se chama Reinvenção da Infância, que é para padres e hijos, que onde se pode desenvolver experiências de brinquedos. Mira isso. La vida é tão rara. Outro, caminhos. E
mira, a questão não é a técnica do bordado, não é isso que importa. É a sensibilidade, é a construção de uma experiência participativa, né, de bordado, de arte, de poética. Isso é poesia. É poesia em museu. Então, Soledad, eu penso que o Museu da República é um museu clássico, tradicional, nacional, pero ha encontrado um caminho de fazer museologia solidária. Ha encontrado um caminho de fazer uma museologia social, né? Ao seu modo, dentro de suas possibilidades. Agora, Soledad, isso me leva a pensar e a compartilhar com todos vocês a ideia de que, para já, de um Museu da Solidariedade, todos nós temos o desafio de pensar e praticar uma museologia da solidariedade. Que é uma museologia social, que é uma museologia de biofilia, uma museologia biófila, né, biofílica, como se pode dizer, que é uma museologia que se opõe à necropolítica que está em curso em muitos países, né, incluso em Brasil, uma ideia de necropolítica terrível. Então, a museologia social, a museologia da solidariedade, a museologia da vida, a museologia de biofilia é um desafio para todos nós outros. Pero essa expressão, museologia da solidariedade, eu penso que temos um repto de trabalhar, aprofundizar essa questão. Es muy interesante lo que planteas, Mario, de esta posibilidad de pensarnos, de reflexionar en torno a una museología de la solidaridad que nos hace sentido, también pensando en los orígenes del propio museo, de su contexto, de cómo nace, ¿no?, en relación a una solidaridad artística, en este caso para el pueblo de Chile, ¿no? Y sigue siendo para nosotros completamente una pregunta recurrente, cómo entendemos hoy esa categoría, esa dimensión de pueblo, ¿no?, en nuestros contextos donde, por una parte, el entorno del sistema, la economía, es completamente distinta, ¿no? Entonces va a contrapelo, va a contracorriente, de alguna manera, de las tendencias de museos también, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que plantearnos. A mí quisiera volver un poco atrás de lo que comentaste en torno a cómo abrir el Museo de la República, en este caso, a partir de un ejercicio muy sencillo, y que efectivamente es sencillo, pero es muy complejo a la vez, que es el de escuchar. El escuchar no es tampoco una cosa que, como tú decías, para algo que suene bien, sino que es, como tú bien decías, una escucha comprometida. Y escuchar no solamente significa abrir el oído, sino que también entrenar el oído de alguna manera, porque significa también recibir información, y recibir una información que a veces no te gusta, recibir cosas que en realidad no te acomodan como museo. Entonces muchos museos también optan quizás por no abrir esa oreja, porque va a dificultar sus procesos de gestión, de su funcionamiento, va a alterar las maneras en que se pueden realizar las cosas. Entonces es una decisión también muy importante, también para, no solamente en términos de quienes trabajan en el museo, sino que también, por ejemplo, los tiempos que requiere escuchar. Son otras, digamos, dimensiones de tiempo. Entonces, tu experiencia en el Museo de la República, ¿cómo eso te ha resultado a ti? Porque también es un ejercicio que se va viendo en la práctica. Sí, Soledad. Y es bueno que possamos volver a esse tema para falar um pouquinho mais.
porque, mira, não se trata solamente de escuchar o público que frequenta o museu, né, sistematicamente, pero se trata também de escuchar o público que não vai ao museu, o público que está nas calles, e escuchar de las mais diferentes formas. Escuchar quando estamos em el restaurante, escuchar o que se habla sobre o museu, escuchar o que se habla sobre o barrio, pero também se trata de escuchar as equipes, escuchar as pessoas de seguridade de los museus, escuchar os homens e mulheres que trabalham em el jardim del museu, escuchar todas as gentes. E há uma outra coisa muito mais interessante. Se uno escucha, também colabora para que o outro que habla passe a escuchar. Ou seja, há um trabalho que é contribuir para que toda a equipa pueda passe a escuchar, né? Escuchar a todos. Então, ou seja, não se trata solamente de el diretor do museu, que sou eu, não é uma escucha solamente minha, não é isso. É uma escuta de todos, onde todos escutam, partilhamos as coisas, e isso assim uma diferença fundamental. Mira, além de escutar, é preciso observar, claro, escutar, observar, observar a escuta, observar a palavra, observar o que habla. E uma coisa, Soledad, que nós outros sabíamos, pero a cada vez mais isso se queda claro, claríssimo. Por exemplo, como em Brasil o racismo estrutural atravessa os museus. Isso se pode perceber por la escucha, pero também se pode perceber com as observações. Agora, em tempos de pandemia, quais as pessoas que se quedam em los museus nacionais? Quem são as pessoas de la seguridade, de la segurança de los museus? Quem são as pessoas de la limpeza de los museus? Quem são as pessoas de los jardins, que trabalham em los jardins? São todos negros, negras ou quase negros. Sim. Então, é preciso também observar como se passam as coisas em nossos museus, né? Quem são as pessoas que fazem a segurança dos museus, que fazem a limpeza dos museus, as pessoas que fazem os serviços subalternos, entre comillas, pero que são fundamentais, né? São serviços para a vida, são serviços fundamentais. Então, a escuta também exige uma disposição de compreensão, de entendimento, de atenção para as pessoas, né? Ou seja, a escuta é um interesse por la vida, interesse pelo outro, pela outra, né? A escuta é parte da solidariedade. Se pode dizer assim, é parte da solidariedade. Não há possibilidade de uma solidariedade verdadeira se não há interesse em el outro, se não há interesse em la vida, se não há interesse pelo que el outro faz, como se comporta, como vive. A solidariedade não é uma coisa de fachada, não é uma... É
¿Es de verdad o no es? Es así. Sí. Y interesante también cómo de alguna manera estás también con el ejercicio de plantearte los integrantes al interior de un museo. De alguna manera das a conocer que existe una estructura más micro de desigualdades también que se ven en los propios estructuras, organizaciones de los museos, y que por tanto esas desigualdades también tienen que ser trabajadas al interior del museo. El museo de alguna manera tiene que partir de ese centro para poder irradiar hacia afuera, ¿no? También cómo va trabajando con su entorno. Claro, sobre isso, Soledad, me gusta pensar que os museus são microcosmos sociais. Então, todas as linhas de forças que atravessam a sociedade também atravessam os museus. As questões econômicas, as questões administrativas, as questões religiosas, as questões sociais, todas atravessam os museus. É como se fossem linhas de forças variadas que atravessam os museus. Os museus são microcosmos sociais. Podemos ler a sociedade a partir dos museus. Podemos ler a sociedade a partir de los museus. Então, é isso. Os museus são atravessados por todos os cantos. Ou seja, os museus não são ilhas, não são coisas isoladas da sociedade. Não é assim, não é assim que se passa. Então, por isso mesmo, podemos compreendê-los como microcosmos sociais, como organismos vivos, pulsantes, né? Bueno, isso não significa que os museus estejam isentos de racismo, de xenofobia, né, de aporofobia. Não é isso. Os museus estão atravessados de xenofobia, aporofobia, racismo, né, LGBTfobia e coisas mais. Então, tudo isso atravessa os museus. Pero temos em los museus algumas possibilidades. Como também são potências poéticas, potências de comunicação, podemos, a partir de los museus, contribuir para transformações. Podemos, a partir de los museus, contribuir para cambios sociais importantíssimos, incluso para o enfrentamento de questões sociais delicadas, sensíveis e assim por adiante. Eu estou convencido disso. É possível contribuir a partir de los museus para cambios sociais, para o enfrentamento de questões delicadas, sensíveis. E, agora mesmo, em el período da pandemia, estamos vendo isso. Podemos observar essas experiências. Em certos casos, Soledad, eu não poderia sequer dizer que alguns museus comunitários han cerrado. Por que não han cerrado? Porque alguns museus comunitários se pensam como el território. Não há possibilidade de cerrar el território. Então, não estão cerrados. Continuam fazendo o que fazem sempre, que é a comunicação com a comunidade, a articulação com a comunidade. Há uma experiência, mira, Soledad, em museu de norte de Brasil, em Ceará, que se chama Canindé, Museu Canindé, del pueblo indígena que se chama Canindé, onde, ao invés de dizer hashtag se queda em casa, há dito hashtag se queda em la aldeia, né? Hashtag fica na aldeia. Então, ao invés de dizer hashtag fica em casa. Por quê? Porque a questão não é a casa solamente, é o território, é a aldeia.
aspectos. Isso é uma experiência museal extraordinária, né? Claro. Então, muitos museus continuam fazendo coisas. Há uma, se puedes mirar depois, há uma experiência que se chama Museu Casa Bumba Meu Boi, Raízes de Jericinó. Museu Casa Bumba Meu Boi, Raízes de Jericinó. Se puedes mirar, se puedes encontrar no Facebook agora, han hecho coisas magníficas, né? Com distribuição de ovos de Páscoa, como se diz? Huevos. Huevos de Páscoa, sim, huevos de Páscoa agora em abril. Uma coisa magnífica para as crianças, para os ninhos e enfim, são muitas coisas que estão acontecendo. Insisto em dizer, é importante que nós outros todos contribuamos para um inventário, uma cartografia das experiências de museus em tempos de pandemia. Temos o que contribuir para todo o mundo. A América Latina tem o que dizer para o mundo. Na Europa estão preocupados com os museus, como vão abrir em um outro protocolo e o distanciamento social. Nós estamos fazendo outras coisas, né? Construindo outras possibilidades. Eu penso que temos o que dizer para a Europa, para a América do Norte, para outros países. Claro, y es interesante entonces cómo planteas por una parte la autogestión, la cantidad de acciones que están existiendo dentro de los museos porque están muy ligados a sus propios territorios. De alguna manera también el Museo de la República, como tú bien decías, está incluyéndose hacia su propio palacio, hacia la calle, hacia el jardín, hacia su propia conexión territorial. Y en ese sentido, al momento de conectarse con su propio entorno territorial, está ligado y no puede, digamos, independiente de cerrar sus puertas, mantiene igual un lazo o mantiene una comunicación o también creaciones como la de palabra bordada, ¿no? Entonces hay una mantención y una continuidad con respecto a las actividades que se están realizando también dentro de los museos. Sí, sí, sí. E esse é o reto. Como continuar fazendo coisas para a animação, a contribuição para as pessoas. Então, as páginas, as redes sociais do Museu da República estão seguindo muito ativas, por exemplo, né, fazendo coisas dinâmicas, lives, cursos, atividades as mais variadas, incluso contribuindo, por exemplo, para a distribuição de alimentação para guias de turismo, né? Que é uma classe que ha tido uma dificuldade muito grande em tempos de pandemia, pero como temos uma pessoa em el Museu da República que é um guia de turismo, ha tenido a compreensão, a sensibilidade de pensar, bueno, vamos contribuir para os guias de turismo que agora estão sem condições de trabalho. Então, ha hecho uma campanha e coisas assim. Pero, mira, são invenções, não há uma regra, não há uma coisa fixada, estabelecida. A escuta. Uma pessoa diz, podemos fazer? Sim, podemos hacer, vamos a hacer. Entonces, y así. Claro, podemos hacer pensando también más en el cotidiano, sin tener como un plan a largo plazo, porque nadie puede tener en estos momentos como una agenda con un calendario de saber exactamente qué es lo que se va a realizar. Por lo tanto, se va trabajando más bien del día a día y de escuchar cuáles son también esas urgencias o necesidades que van apareciendo, ¿cierto? Claro, é isso mesmo, né? Minha companheira
Cláudia sempre diz, dia após o outro dia. Hoje vivemos assim, dia após o outro dia. Não temos condições de fazer planos longuíssimos. Não é assim? Né? Estamos forçados a compreender que todo o dia é um milagre do dia. Então, é assim que é. Né? Isso também tem, outra vez, uma dimensão poética muito forte. Né? Somos chamados a viver nossa vida de modo intenso agora. Né? Claro. Não significa que estamos abrindo mão do futuro, não é isso. Mas estamos comprometidos com o tempo de hoje, agora. Y en ese sentido, Mario, volviendo también a este tema de la dimensión biofílica, biófila, justamente esa intensidad de la vida que de alguna manera también como que explota o brota mucho más ahora, ¿no? Pensando en esta dimensión también para los museos, como en comparación a esta necrofilia. ¿De dónde proviene esta idea que tú tanto enfatizas sobre la biofilia? Mira, com toda sinceridade, em minha adolescência, eu he lido um livro de um psicólogo social que se chama Erich Fromm, um livro que aún hoje é conhecido como El Corazón del Hombre. Né? E eu he lido esse livro em minha adolescência. Bueno, eu he empezado mis estudios de museologia, hasta que, em meio do curso de museologia, eu he passado por uma crise, como hoje passamos por outra crise. Eu he passado por uma crise. Não me gusta a museologia que habla de la muerte, não me gustam os museus que parecem mausoléus, não me gustam os museus empoeirados, não me gustam os museus tristes, não me gustam os museus que não celebram a fiesta, que não fazem fiesta, nada disso me gusta. Não me gusta. Então, eu me he quedado sufocado porque eu he pensado em abandonar os estudos de museologia. Não quero saber disso, não me gusta isso. Eu sou poeta, eu quero a vida, quero outra coisa, quero fazer outras coisas. E então eu he entrado em uma crise terrível e hasta que uma educadora, uma professora, me ha chamado e ha dito: Mário, estou percebendo que você não vai bem. O que passa? Eu disse, estou em crise. Estou desesperado, não quero seguir adelante. A museologia que estou aprendendo não me gusta, não quero saber disso. Então, essa professora, essa educadora, me ha dito: bueno, tu vai fazer um seminário para todos os estudantes sobre isso. Vai falar de sua crise para todos os outros. Vai quedar, como assim? Sim, vai falar sobre isso. E me ha desafiado, me ha colocado um repto para falar para todos. E, então, enquanto eu me preparava para falar para os outros, me recordei do livro de Erich Fromm, El Corazón del Hombre, onde falava da síndrome de necrofilia e da síndrome de biofilia e de coisas assim. Então, eu he envolvido o livro e he me preparado, e neste seminário eu he pensado em la possibilidade de los museus biófilos e de los museus necrófilos. E eu he
hablando para todos os estudantes, dizendo que eu havia identificado uma possibilidade de museus necrófilos que eu não queria para mim, mas também havia identificado uma possibilidade de los museus biófilos, que celebram a vida, que celebram a festa. Então, esse passado assim, como estou dizendo para vocês, esse passado assim. Então, desde então, já he pensado, mira, é isso que me interessa. Eu posso com sinceridade, eu posso dizer para todos vocês que eu tenho somente um tema em la museologia, é o tema da vida. É isso que eu tenho. Não tenho outro tema. Não sei falar de outra coisa. Só sei falar desse tema. La museologia que não serve para a vida, não serve para nada. E é essa a museologia que me interessa. Não me interessa outra museologia, pode ser que interesse a outras pessoas, mas não a mim. Então, e aí surgido assim, aí sido por uma provocação de uma educadora muito querida que ha morrido, e eu he hecho um poema para ela. Não podia ser outra coisa que não fuera uma poesia. E o nome da professora, que era boliviana, Liana Teresa Rubi Ocampo. Salve a memória de Liana Teresa Rubi Ocampo, que ha me desafiado para isso. Bueno, un homenaje para esa profesora que te hizo dar un giro y por el cual también tenemos a ti hablando y con una gran reflexión en torno también a la museología. Yo quería hacer solamente un comentario de que yo llegué como a la idea de la biofilia, también por supuesto de la necrofilia, que es quizás algo que también está rondando mucho más dentro de lecturas sobre museos. Hay un texto sobre el museo apagado que escribe Paul Preciado, que habla justamente de esta idea de un museo necrófilo, pero más asociado a esta tendencia financiera en donde los museos finalmente están apagados de públicos, de opinión, de debate, finalmente de vida, ¿no? Él no alude, digamos, a esta idea más de afectos ni de espacios amorosos, pero principalmente de que la opinión o los debates o la creación comienza a estar más bien muerta dentro de los museos más que viva, ¿no? Entonces es otra posición. Sí, mira, mas as duas coisas se juntam, sim, porque os museus apagados, esses museus, vamos dizer, os museus imperialistas, os museus capitalistas, onde tudo que interessa é solamente o poder econômico e financeiro, são necrófilos. Praticam necropolítica, não têm interesse em la vida, não têm interesse em la solidariedade, não têm interesse em la fraternidade, não têm interesse nisso. Têm interesse em los lucros, simplesmente em la celebração do poder financeiro e nada mais que isso. São museus para 0,1% da população, nada mais que isso. Claro. Estamos de acuerdo con, digamos, con esas distinciones y oposiciones también de distintas vertientes de museos, Mario. Y quizás antes de pasar a las preguntas de las personas que están conectadas en nuestra conversación, me gustaría un poco que habláramos sobre tus ideas sobre la solidaridad. Por una parte, estás proponiendo de que podemos pensar una museología solidaria, una museología desde la solidaridad, pero también al momento de invitarte a esta conversación, tú nos dijiste o nos escribiste frases que remiten a la solidaridad y que me gustaría alguna de ellas leerlas, porque también
tienen una lectura, una interpretación sobre la solidaridad bastante distinta, ¿no? Pero que también refuerza las ideas que estamos hablando. Entonces, dice, la solidaridad es el sol que derrite la barbarie y libera los corazones y mentes. Y hay otra que pusiste que dice, la solidaridad es el sol de amor en acción en el tiempo y el espacio. ¿Qué alusiones te vino al momento de escribir estas ideas, estas frases sobre la solidaridad? Sim. Bueno, primeiro que me gusta a ideia do sol. Me gusta pensar que a solidariedade contém o sol. O sol está em la solidariedade. Pero não é sol qualquer. É um sol que se coloca, né, contra a barbárie. Né? Isso é uma ideia que me parece forte para pensar a solidariedade. A solidariedade é um movimento contra a barbárie. A barbárie que é a possibilidade de destruição da civilização humana. Né? A barbárie que se impõe como uma coisa de destruição do outro, né? Que se impõe contra o outro para sua destruição, né? Sua expropriação. Né? E a solidariedade vem como um movimento contrário a isso. É um sol que ilumina a possibilidade de amor, de afeto, de vida, como falamos aqui, de vida, de celebração da poesia por las coisas. Então, a solidariedade, eu penso que é isso. Há uma outra coisa também, que é assim, a solidariedade não é uma ação que elimina o outro, que ao levar uma coisa para o outro, né, bloqueia o pensamento do outro, né, elimina a voz do outro. Não é isso. Não há possibilidade de paz sem voz. Né? Então, paz tem que ter voz. Então, a solidariedade não elimina o protagonismo do outro. Não é isso. Movimento solidário não é movimento de uma pessoa que é a protagonista e o outro que é o receptor. Não é isso. Em la solidariedade não há verticalização, há horizontalização, há uma linha horizontal, há uma ecologia de saberes, para usar uma expressão de Boaventura de Sousa Santos. Em la solidariedade há uma ecologia de saberes, isso, né? Uma ecologia de práticas. Então, a solidariedade é uma outra possibilidade. Né? Também, em la segunda frase, a ideia é que puedes ler de novo? Sí, solidaridad es el sol de amor en acción en el tiempo y el espacio. Isso. É isso porque a solidariedade só é possível como um sol de amor, como um sol amoroso. Né? E amor, em português, o verbo amar é um verbo intransitivo. Eu penso que isso é o mesmo em espanhol. Né? Amar é um verbo intransitivo. Ou seja, o amor, a capacidade de amar, não depende do objeto de amor.
eu tenho ou não tenho a capacidade de amar. Se eu tenho a capacidade de amar, eu amo. Não importa o objeto de amor, eu amo. Então, isso faz uma diferença brutal. A solidariedade é isso, é a capacidade de amar, independente do objeto. Então, eu sou solidário com o outro. Eu tenho a capacidade de amar e eu contamino, eu lego ao outro. Eu não tenho medo de ser afetado, nem de ser afetado, nem de afetar o outro. Estou em la vida para ser afetado. Estou em la vida para afetar a los outros. Afetar no sentido de afecção, né? Espinosista. Bueno, es eso. Sí, bueno, con esta de alguna manera tenemos por una parte una fuerza afectiva, por otra parte tenemos una contrafuerza frente a la barbarie, y con eso la solidaridad también tiene como un componente dentro de su palabra de solidez, ¿no? Como que podría ser un pilar también en ese mismo sentido, ¿no? Para poder irrigar o irradiar otras cosas. Sí, quisiera... yo pienso que não haverá outra possibilidade de solidez social que não seja pela solidariedade, né? Incluso fraternidade, amorosidade, tudo dentro da solidariedade. Mario, para irnos también y poder compartir las preguntas y comentarios que nos han dejado las personas, quisiera como que pasáramos a un ámbito que está entrecruzado con la misma gestión ya del museo en sí, y que tiene que ver con, de alguna manera, la pasión también que existe en los museos, que es el cuidado por los objetos, ¿no? Hemos hablado mucho de, digamos, el cuidado por las personas, por la escucha, por generar esos lazos, pero también si hay algo que apasiona también a muchos de los trabajadores en museos es la creación artística y las distintas maneras humanas en que se han generado posibilidades experimentales también de poder crear. Y en ese sentido quisiera enlazarlo a una de las preguntas que nos hace Carol, que también es integrante del Museo de la Solidaridad, es la curadora de la colección, y te pregunta si te podrías referir a cómo incorporas la colección del Museo de la República en las acciones y ejercicios de solidaridad que realizan. Sí, mira, as coleções são importantíssimas, pero as coleções não têm valor em si mesmas. As coleções têm valor, que são valores atribuídos a elas. Pero as coleções são importantíssimas por uma coisa. São o resultado de uma ação, de uma criação humana. As coleções são resultados de los gestos humanos. Ou seja, mesmo as coleções de história natural, estou pensando no Museu de História Natural de Chile, onde há passado a Mesa Redonda de Santiago de Chile. Então, mesmo as coleções de história natural são resultado de uma ação humana. E é isso que dá às coleções sua importância. Ou seja, todas as coleções estão impregnadas de força humana, de gesto humano, de sangue humano, de energia humana. É disso que se habla em las coleções. Então, não são coleções vazias, não são coleções que têm valor por si mesmas. Não, têm uma representação da humanidade. E
quando nós outros exercitamos a possibilidade, hacemos o exercício de perceber isso nas coleções, as coleções crescem, se engrandecem, né? Então, eu penso que o desafio, por exemplo, de los museus de arte, não é trabalhar solamente a arte pela arte, né? Os objetos de arte por si mesmos, né? Pero é como perceber exatamente a conexão entre as coleções e a vida. Sempre é fácil isso? Não, não. Ao contrário, é sempre muito difícil fazer, né? Pero em el Museu da República teremos, né, hecho exercícios de trabalhar as coleções com exposições temporárias, exposições de longa duração. Pero temos uma outra coisa que é assim, se puedes por el Palacio como... Vamos a poner la imagen del palacio. Sí. ¿Cómo se llama él? Sebastián. Sebastián, por favor. Mira, el Museo de la República tiene una otra dificultad, porque, en cierta medida, es un museo casa, es un palacio, né? Es un palacio que ha sido sede de la Presidencia de la República de Brasil de 1897 hasta 1960. Ou seja, é uma casa, é um palácio, né, que aonde han habitado os presidentes da República. Bueno, hasta que a capital de Brasil se ha transferido de Rio de Janeiro para Brasília. Sim? Bueno, como fazer com um museu casa? Como fazer com um palácio, onde muitas coisas permanecem como são, né? O primeiro pavimento, o térreo, é uma área de exposições temporais. O segundo pavimento, né, é uma área nobre, onde se hacía as festividades, as recepções, as posses presidenciais e coisas assim. E o terceiro pavimento é uma área de reclusão, de repouso, né, para os presidentes. Bueno, então, o que podemos fazer para a dinamização do museu se as coleções estão, se em el Palácio da República as coisas estão fixadas? Isso é uma galeria de arte contemporânea agora, né? Abaixo aqui é uma galeria de arte contemporânea, porque também pensamos que o Museu da República é um museu contemporâneo, porque a República é contemporânea. Então, não pensamos somente no museu como um museu de história, é um museu contemporâneo, é um museu da sociedade contemporânea. Mas, então, em el Palácio, que se passa, não podemos fazer muitas modificações, mas podemos fazer muitas leituras diferentes, muitas interpretações diferentes. Isso muda todas as coisas. Então, podemos ler, reler, pensar, repensar. Isso hacemos sempre. E trabalhando com a dimensão histórica. Agora, em el jardim, se podemos ver, em el jardim, Sebastián. Aí se vê o jardim. Sim, aí sim. Aqui sim podemos fazer coisas magníficas, extraordinárias, e desde festivais de café, festivais de artesania, e as coisas as mais variadas hacemos acá. Aí, muitos festivais de cultura, com dança, com música, com muitas coisas hacemos aqui. Então, temos uma frequência muito grande de pessoas. Além disso, temos
muita vida, são muitas aves, muitos animais que se quedam por aí. Mario, para conectar con la pregunta que hacía Carol, de alguna manera dentro de nuestra formación también como profesionales, personas involucradas en el arte y en los museos, hemos sido formados de una manera también para estudiar las colecciones, ¿no? Entonces, estudiar las colecciones desde los estilos, desde sus datos históricos, pero no quizás desde los sentidos de la vida, que es distinto. Quizás los datos históricos, los estilos, las formalidades estéticas son parte de la vida, son parte de la creación, pero también son atributos que han sido inventados. Entonces, ¿han hecho ejercicios ustedes de plantearse esas otras posibilidades de leer la colección desde la vida? Sí, mira, nesse sentido, há muita coisa por fazer. Não temos feito tantas coisas assim. Existem estudos de uma pessoa, outra pessoa, que hace uma abordagem das coleções de modo distinto, pero não temos aún tantas coisas assim. Pero existem. E onde se pode encontrar pistas, indicações muito importantes. Vou dar um exemplo. Mira, quando profissional de museu vai fazer a identificação de vestido, vestido, se diz? Uma roupa, uma indumentária de homem ou de mulher. Então, hace a medição tanto de altura, tanto de comprimento, muitas vezes sequer o diâmetro se toma. Pero eu não conosco estudos onde se dê atenção para as manchas, as marcas da indumentária, né? As manchas, as marcas de suor, como se diz? Suor? Aí me perdi. As manchas, as marcas, os amarillos de las indumentarias. Marcas do tempo. Marcas del tiempo. Marcas del tiempo que va teniendo la ropa. Sim. As marcas de tempo das roupas são importantíssimas. Há que se dar atenção para as marcas de tempo das roupas, né? Há que se dar atenção para as roupas que quando os homens e mulheres han ampliado seu tamanho, as marcas das roupas que han se descendido. Ou seja, o que eu quero dizer é que é necessário mirar as indumentárias, as roupas de outra perspectiva. E assim se passa por todas as coisas. Ou seja, não é solamente o estilo, se é impressionista, expressionista, né, fauvista, não é isso, né? É como a vida social das coisas. Isso. Um texto famoso de Arjun Appadurai, a vida social das coisas. Como é? Né? As coisas têm uma biografia, têm uma trajetória social. Então, é necessário que os museus também venham a ser outras abordagens de los objetos, de las coisas, com outras miradas. Agora,
como fazer, né? Teremos que inventar esse caminho, né? Claramente Teremos hay que pistas, crear. mas o caminho não está totalmente desenhado. Aún trabalhamos com uma nomenclatura, com uma classificação museal do século XIX. Não nos libertamos totalmente de las classificações, né, de documentação museal, né? Não nos libertamos totalmente. Seguimos fazendo práticas do século XIX. É necessário inventar outras coisas. Isso, incluso, tem correspondência com a decolonização do pensamento. Temos que inventar outras possibilidades. Né? Outras possibilidades de pensar, de registrar, de documentar, de mirar os objetos. Isso é pensar o decolonial. Mira, eu não puedo, pero não devia, né, trabalhar com um acervo etnográfico sem levar em conta, né, os pueblos que han hecho as coisas, né, que mitos, que mitologias estão involucradas com essas questões. Ou seja, temos muito que fazer. Temos muito que fazer. Me gusta dizer, Soledad e Sebastião, me gusta dizer que os museus para nós outros em América Latina são uma experiência muito recente. Muito recente. Eu tenho 64 anos. Em el Brasil, todos os museus, a maioria absoluta de los museus, são mais jovens que eu. Eu sou mais viejo que a maioria absoluta de todos os museus de Brasil. Ou seja, algo próximo de 80% de los museus são mais jovens que eu. Eu penso que se passa o mesmo em Chile. 70-80% de los museus de Chile han surgido em la segunda metade del siglo XX. Bueno, ¿Sí? No, solamente te iba a comentar que nuestra situación es que nuestra particularidad es que más que museos son centros culturales, los que se han creado durante, digamos, desde los años 90 hasta el día de hoy. Por lo tanto, compartimos también una institucionalidad joven en ese sentido. Entonces, o que isso significa é que estamos aprendendo o que fazer dos museus, como fazer, para onde vamos, como vamos trabalhar com os museus. Então, nossas instituições são jovens. E, portanto, estamos desafiados, estamos chamados a pensar, repensar e, com liberdade, e que nosso pensamento e nossas práticas não sejam somente uma repetição das práticas europeias. Não. Que sejam outras coisas. Que possamos errar e acertar, mas vamos errar e acertar a partir de nossas capacidades, de nossos pensamentos. Claro, vamos mirar para as experiências de outros países, sim, mas não vamos nos submeter a elas, não vamos copiá-las sem pensamento, sem pensar nada. Lo bueno también de la juventud es que tiene harta energía y entonces también harto impulso para actuar y para generar otras cosas, ¿no? Mario, yo podría seguir preguntándote muchas cosas en torno a también a todo el programa que han hecho socioambiental, por ejemplo, que no hemos hablado dentro del museo, pero me gustaría que quizás pudiésemos, porque ya llevamos tiempo y no queremos tampoco como estar
porque podríamos estar hasta la noche hablando, quizás una última reflexión tuya sobre cómo te imaginas este museo para ti. Hoy en día el MINOM también está postulando un museo 4D, que vendría siendo un museo, una museología social, política, pero también sobre todo socioambiental, ¿no? Entonces quisiera, ¿cómo te planteas tú este museo desde nuestra región para el futuro? Sim, Soledad es un tema importantíssimo, como todos os outros, claro, pero el MINOM vai a ser a 20ª Conferência Internacional de MINOM em los dias 22 e 23 de julho. Ahora, la próxima semana, sim. Com uma base em Lisboa e outra base em Lugo, na Espanha, e com esse tema que se chama de museologia 4D, coisas assim, pero são solamente termos. A questão é que se habla muito de sustentabilidade, pero frequentemente se habla sobre a sustentabilidade em uma perspectiva econômica, como se a sustentabilidade de los museus pudesse ser solamente medida a partir de las questões econômicas. Pero é uma ilusão. Se habla, em outros casos, de uma sustentabilidade ou sustentabilidade ambiental, né? Como se as questões ambientais fossem as claves para a solução de todos os problemas, etc. Pero me parece que, repito, de verdade, é compreender que não há uma possibilidade, uma sustentabilidade ambiental que não seja conectada com a dimensão social e com a dimensão cultural. Então, esse é o repito, como articular uma sustentabilidade ambiental com uma sustentabilidade cultural, com uma sustentabilidade social e com uma sustentabilidade econômica. Como fazer isso? Né? E isso é um desafio também para nós outros. A esse respeito, me gostaria muito de recomendar para você, de sugerir uma pesquisa, uma investigação que ha sido hecha por uma brasileira, uma jovem que se chama Cássia Rodrigues. Cássia, como você pode... Assim... Cássia Rodrigues, lo podemos escribir en el chat. Como está? Ahí está. Cássia Rodrigues. Então, eu posso, em seguida, Soledad, enviar para você a tese de Cássia Rodrigues. Cássia Rodrigues ha hecho uma pesquisa muito importante com base em 4 museus, onde ha trabalhado com indicadores a partir da literatura, da bibliografia de los museus, ha construído um conjunto de indicadores e ha aplicado os indicadores a 4 museus. E ha criado uma hipótese que era tanto mais cerca de las proposições de la museologia social, os museus estão, tanto mais cerca estão, mais trabalham com as 4 categorias de sustentabilidade. E há hecho a investigação. É um trabalho precioso porque disponibiliza os indicadores e aplica em concreto uma teoria conectada com a museologia social. E a hipótese é essa. Há estudado
era o Museu de Arte MAR, Museu de Arte do Rio de Janeiro. Aí estudado o Museu da Maré, do Rio de Janeiro. Aí estudado o Museu da Vida, em Duque de Caxias, em outro município. E aí estudado o Museu Vivo de São Bento. Ou seja, 2 museus comunitários e 2 museus de arte clássicos, né? Sí, Tradicionais. Claro. E ha hecho essa... E mesmo era o museu que mais se decía sustentável, não era, a partir da aplicação de los indicadores e tal. Então, é de verdade um tema importantíssimo e não se pode, em minha perspectiva, confundir, né, as questões ambientais com a sustentabilidade global, né, a sustentabilidade inteira, né, ou integral, como se queira. É isso. Súper. Bueno, muy útil también todas las referencias que nos estás dando y bueno, yo creo que para muchas personas va a ser muy una ayuda, no solamente ver este caso, sino que también quizás participar en el próximo congreso que hay en Binom. Y bueno, nosotros por nuestra parte quisiéramos continuar nuestras conversaciones en distintas plataformas para futuro, y poder generar, digamos, otras colaboraciones más. Muchas gracias, Mario, por este maravilloso diálogo. Agradecer a todas las personas que han estado conectados y bueno, estén atentos también a todas las actividades que estamos desarrollando en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Para personas también que estén interesadas o que no pudieron participar, de las personas que se conectaron, y que quieren ver completamente la conversación, esta va a estar disponible en el canal de YouTube del museo. Así que bueno, un abrazo grande a la distancia, Mario. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias también. Espero que esté bom para ustedes. E com o meu portunhol selvagem, que eu ser compreendido. ¿Sí? Fuiste gracias, muy comprendido. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Gostei.